Olá pessoal, aqui é Ieda Martins e esse é o nosso pedacinho do Brasil. Hoje nós vamos falar sobre o fenômeno natural Vossoroca, cobertura completa dos 10 anos da revista Local Mania na cidade de Barreirinhas. Tudo isso e muito mais hoje no Pedacinho do Brasil. Olá pessoal, vamos falar hoje sobre um fenômeno geológico muito conhecido no Maranhão, a nível de Brasil também, chamado de Vossorocas, certo? Vossoroca, numa das línguas indígenas, quer dizer terra cortada, certo? É um fenômeno geológico que acontece especialmente no período das chuvas, quando a água encontra o solo descoberto, o escoamento superficial provocado pelo movimento das águas provoca a abertura desse tipo de erosão do solo. Isso provoca assoreamento do rio mais próximo, do riacho mais próximo, e também perca de áreas agrícolas, né? Nesse caso aqui nós estamos na comunidade, aqui não tem uso para máquinas, né? Agricultura familiar, mas a gente observa que a Vossoroca ela é recente, ela, segundo o proprietário, tem 2 a 3 anos que ela apareceu, e ela já transportou um grande volume de sedimento, né? Nós estamos aqui no início dela, ela tem aproximadamente 70 metros, vai até o riacho próximo, e ela tem, em média, 2 metros de largura por 1,5 metro de profundidade. Nós já fizemos as medições. Então, observe nessa imagem aqui, que as rochas que formam o leito rochoso já foram arrancadas, né? Superficialmente a rocha já foi arrancada. Então, nós temos aqui um fenômeno recente, um fenômeno da geologia chamado Vossoroca, que põe em risco o riacho mais abaixo. Se tivesse casa aqui próximo também poderia pôr em risco as casas, não é o caso aqui. E esse fenômeno ele é a associação de escoamento superficial, solo com falta de cobertura vegetal e uma declividade de pelo menos 15 graus. Então, juntando essas informações, nós temos aqui o surgimento de uma Vossoroca. Bom, nesse ponto aqui, nós estamos sobre o afloramento rochoso, né? Um afloramento de arenito, muito bonito por sinal. E aqui nós temos 2 coisas a observar. Primeiro, quando a água encontra o afloramento rochoso, ela encontra um ponto mais difícil dela escavar, porque a rocha tende a ser mais resistente à erosão do que a camada de solo. Ela tende naturalmente, nesse ponto, a começar a fazer a erosão lateral, né? Por quê? A camada de solo que nós temos aqui lateralmente, ela é menos resistente do que o afloramento rochoso, certo? Então, naturalmente, essa Vossoroca ela tende a crescer lateralmente porque aqui o solo deixou de existir, a rocha matriz é mais resistente. No entanto, como aqui eu tenho um afloramento de arenito, como eu falei, uma rocha permeável, muito frágil, a água também está escavando, é só ver que tem aqui as passagens de água, né? À medida em que a água vai escavando, vai quebrando essa rocha, ela vai chegar numa rocha mais funda, que eu chamei lá atrás de argilito. O argilito ele é muito mais resistente à erosão do que o arenito. Quando a água encontrar o argilito, isso vai demorar um bom tempo, porque o argilito aqui está bem fundo, então nesse momento a erosão vertical vai parar, porque a rocha é muito mais resistente, e aí a água tende a escavar somente lateralmente, e aí a Vossoroca vai enlarguecer e não vai mais afundar. Bom, pessoal, aqui nós temos um banco de sedimento. O que é isso? Uma Vossoroca, ela na verdade é uma passagem de água, né? Então ela se comporta em certo modo como se fosse um rio, né? Os rios tendem naturalmente a concentrar mais energia nas curvas, e é onde ele provoca mais erosão. Nesse caso aqui, o que nós temos? Quando ocorre a chuva, a água desce de cima para baixo. Aqui é uma curva, então nesse ponto aqui a água concentra mais energia, então ela deposita mais sedimentos. Então aqui nós temos sedimento que foi arrancado de cima, foi transportado. E aqui uma coisa interessante, as rochas têm um tamanho menor do que lá em cima e são mais arredondadas. Qual é a explicação? Elas descem de cima para baixo, vêm atritando com as rochas maiores, vem quebrando os pedaços e já chega aqui um pouco mais arredondado. Mais para baixo nós temos outro banco de sedimento. No entanto,
Os sedimentos que estão lá já são bem mais finos do que esse, inclusive com alta concentração de areia, né? Lembrando, a areia ela está acumulada em grande quantidade lá no arenito. À medida em que o arenito desce, que ele vai se quebrando, se esfarelando, a areia vai ficando solta lá embaixo. Então aqui nós temos um processo de peneiração, né? Você pega o material mais grosseiro, vai passando por etapas e ele vai sendo transportado para baixo, chegando lá bem fininho. Bom, nesse ponto aqui, nós temos o Riacho Poraqué passando aqui embaixo, né? Aqui nós temos uma propriedade logo a mais, um pouquinho mais para ali nós temos uma cerca. Descendo mais uns 200 metros, chega na propriedade do IFMA, então nós estamos bem próximo do IFMA. E nesse ponto aqui é o ponto em que a água que escoa pela Vossoroca encontra o riacho, certo? Consequentemente, todo o sedimento transportado pela água que passa pela Vossoroca chega até aqui, certo? Então observem ali, ó, que tem um grande acúmulo de sedimentos ali, areia fina, argila, misturado com pequenos blocos de rocha. Esse material ele vai ser transportado riacho abaixo pela água da chuva e vai acumular nas primeiras curvas que o riacho fizer, provocando o processo de assoreamento, que é muito comum em riachos que sofrem erosão por vossorocas ou áreas desprotegidas. Bom, pessoal, depois de descer a Vossoroca, conversar sobre ela, o que nós concluímos? Que todas as áreas rurais e urbanas precisam ser mantidas com cobertura vegetal. Porque nós temos um período chuvoso intenso, que vai de dezembro a março, normalmente abril também, e as chuvas se concentram em 2 meses, fevereiro e março. Nesse período, se o solo estiver descoberto, então nós temos a possibilidade do surgimento de vossorocas. Isso não é exclusividade da zona rural, acontece também nas cidades. Então, se nós conseguirmos manter as áreas rurais, sobretudo, aquelas que estão sem uso, com cobertura vegetal, a gente pode evitar que essas vossorocas apareçam e provoquem problemas nos riachos próximos. A revista Local Mania celebrou 10 anos de muito sucesso. A empresária e idealizadora da revista, Josi Carvalho, comemorou em grande estilo, ao lado de amigos, colaboradores, empresários, empreendedores, imprensa, influenciadores, em uma noite memorável. A participação VIP ficou por conta da Miss Universo, Luana Cavalcante. A participação brilhante da Miss Maranhão, Anne Caroline. Essa anfitriã que está de parabéns, 10 anos de muito sucesso aqui na cidade de Barreirinhas, Josi. Seja bem-vinda ao Pedacinho do Brasil pela segunda vez. O que você tem para falar para a gente desses 10 anos da revista Local Mania? Tem marcos que eu acho que dá para resumir bem. O início é muito difícil, as pessoas não acreditavam e fui ali caminhando, engateando, mais investindo do que tendo retorno. Mas fui conquistando ali o espaço e a confiança, as pessoas se emocionavam com a história sendo retratada na revista. Quando chegou ali pelo segundo ano, a gente trouxe um mapa, uma informação turística, entendemos que o público do turismo também estava desamparado com a informação. E aí a gente continuou caminhando, porque foi abrindo porta de eventos, foi abrindo muitas outras portas, né? E quando chegou a pandemia, tudo mudou. Nós já estávamos ali com 4 anos de impressão e aí tivemos que realmente ousar, não tinha o que fazer. Nos reinventamos, foi aí que as oportunidades nas redes sociais elas se alargaram, muitas portas se abriram nesse sentido, tivemos dentro de negócios e aí a gente ficou ali agindo mais como criação de conteúdo mesmo digital. Mas as pessoas perguntavam, quando vai ter a revista Local Mania? No meio do caminho veio aí um projeto startado do programa Mania de Maranhão, era um sonho pessoal meu e deu certo. E quando completou os 10 anos, passou um fio e já foi. Né? E aí eu falei, pronto, tem que vir de novo a revista impressa, porque são 4 anos que os leitores esperam, os empresários esperam, quando vai ser a próxima revista Local Mania. Então, um resumo
uma Josi muito imatura. Eu me tornei empreendedora nessa trajetória e hoje eu sou muito, muito realizada com o que ela conquistou, não somente assim de resultado, mas no coração das pessoas. É incrível. De novo na revista dos 10 anos. Primeiro que ela agora está no tamanho dobrado. Ela sempre era um tamanho 15x21 e agora ela está no tamanho dobrado. E nós trouxemos coletâneas só de histórias empreendedoras. Não teve outro tipo de assunto na linha editorial. Só história de empreendedores que têm contribuído com as suas histórias em Barreirinhas. Nós vamos repetir a próxima com a mesma temática. Parabéns, Josi, a toda a equipe. Muito obrigada pelo convite. Obrigada muito. E sempre estão com portas abertas em Barreirinhas. Como foi a sua chegada ao nosso estado e como está sendo agora a receptividade aqui nos 10 anos da revista Local Mania? Bom, eu tive um primeiro contato com a Josi ainda como Miss Pernambuco no Miss Brasil. E ela me entrevistou e me convidou. E eu lembro que ela falou assim, Lua, você gostaria de conhecer os Lençóis Maranhenses? E eu falei, mas é claro que sim. Então a gente já tinha esse primeiro contato, né? Daí quando eu venci o Miss Brasil, o convite foi feito, eu fiquei super feliz. Porque isso aqui tem tudo a ver comigo. Eu represento as mulheres do meu país com muito orgulho, com muita honra. E a Josi é uma mulher muito forte e inspiradora e muito inteligente. Eu fui muito bem recepcionada pelos maranhenses, pelo pessoal de Barreirinhas. Vocês têm um patrimônio que é único, enfim, tem sido incrível. Esses dias aqui no Maranhão tem sido incrível. Nós mulheres temos uma força e uma dedicação infinita. Quando a gente se propõe a fazer algo, a gente faz muito bem feito. Olha quem está aqui no pedacinho do Brasil, ela, a prefeita mais famosa do Brasil. Humilde. Conta pra gente, Andressa, seja bem-vinda ao pedacinho do Brasil. Como é esse sucesso tremendo no Maranhão, no Brasil e no mundo com a prefeita e humilde? A prefeita é humilde e é uma criação assim, uma criação de comunicação, de crítica social, e ela consegue alcançar todos os públicos, porque todo mundo, querendo ou não, ele tem um político, ele tem um representante. É impossível você não se identificar com um personagem que é popular, que fala a sua língua, que fala do seu modo, mas um modo ali bem popular mesmo. Então a prefeita, ela junta essas coisas, ela fala de coisas que as pessoas estão indignadas com a questão, com aquelas questões que toda a cidade tem. Então a prefeita, ela não é a prefeita da cidade que eu moro, ela é a prefeita nacional, por isso que ela tem esse nome, porque ela é de todo o Brasil, não tem partido político, nunca se discutiu política no perfil do Instagram, porque o objetivo, as pessoas abraçaram o mesmo objetivo pelo qual eu fiz, e por isso, eu entendendo de comunicação, eu soube levar essas pessoas a esse entendimento, sem brigar, sem partido, sem nada. Você é jornalista, Sim. né? Você migrou para o humor. Como foi esse processo para o humor? Não, é assim, não é uma coisa tão fácil como parece. É bem difícil, nós temos muitas barreiras mentais, primeiramente. O jornalista, ele tem, porque nós vivemos ali numa coisa mais séria, vestido num blazer, andando em eventos como estes, e aí a gente vai para um... Eu, por exemplo, que sou repórter, que estava sempre na externa, para mim foi um pouco mais fácil. Mas mesmo assim, você entra para um campo do personagem. Hoje em dia, eu nunca mais entrevistei ninguém, eu só sou desse lado agora, de ser entrevistada. Então, você passa a viver outro mundo, você passa a olhar o mundo de outra forma, e eu olhei isso antes, eu vi isso antes de acontecer. Então, quando eu soube o que iria acontecer, como iria acontecer, eu perguntei para mim, eu quero isso, eu vou suportar as críticas, eu vou suportar que as pessoas me vejam dessa forma, porque muita gente vai dizer, tá, olha aí,
caiu fazendo brincadeirinha e gracinha na internet, mas se tornou um trabalho, se tornou uma fonte de renda, alcançou o Brasil e fora do Brasil, e é isso. Tem uma potência hoje no digital. Eu tive que acreditar primeiro, porque tudo que você consegue ter sucesso, você primeiro tem que ter uma visão e acreditar naquela visão. Então, se tornou depois algo que os próprios colegas, hoje em dia, eles dizem, me dá umas dicas, me ensina, e eu tenho o maior prazer de fazer isso, porque eu sei que todos têm grande potencial e que podem, nas suas áreas, se desenvolverem mais, fazerem mais coisas, sem precisar necessariamente criar um personagem, mas eles podem, eles sabem fazer. Quem sabe fazer comunicação é o comunicador, é a pessoa que está todo dia lidando com a câmera, sabe ligar, sabe se virar. O comunicador sabe fazer de tudo, menina, é só fazer, é só chamar, bora minha equipe. Aí já chega a prefeita. Já chega. A prefeita, de vez em quando, eu tenho que me comportar, porque a prefeita ela é muito de mim. Então, como eu criei um personagem, eu criei ele baseado nas experiências como repórter, mas também eu não quis deixar ele muito distante de mim. E aí, quando eu estou nos lugares, eu tento me comportar ali, mas de vez em quando eu não... A postura. E tem muita gente, por exemplo, aqui mesmo, todo lugar que eu chego, todo lugar, muita gente conhece a prefeita. Então, a pessoa olha assim, tem aquela questão do marketing visual, tem a roupa, a pessoa diz, é minha prefeita, porque a pessoa já tem a referência. Isso foi estudado. Fica bem que é bom pra coisa, ela edita lá. Fica bem que o pessoal tá passando. E tu é editor, tu corta. Presta atenção na tua vida. Onde é que eu tava? Volta. Volta! Então, muitos comunicadores hoje, eles têm essa necessidade de reinvenção, mas têm medo de dar esse passo. O que acontece? Saiba dividir a sua vida, saiba dividir um personagem ou não sendo um personagem, mas saiba ter a postura que você quer. Eu chego nesse lugar, as pessoas conhecem a prefeita, eu gravo como a prefeita, mas eu sei me colocar no lugar. Se você sabe se comunicar, você também vai saber comunicar isso na sua roupa, na sua fala. Pronto, eu tô aqui. Eu tô aqui como Andressa, mas se precisar da prefeita em algum momento, a prefeita tem uma roupa. Mas eu posso transitar entre as duas sem perder a essência, sabe? Esse jogo de cintura que você aprende com o tempo também. Isso é importante, né, Andressa? É importante, tudo é importante no contexto da comunicação. Porque o que eu quero passar para as pessoas? Eu quero passar que minha vida toda foi só para construir isso? Não, a minha vida toda não foi só para ser a prefeita. Eu sou uma comunicadora, estudei, então a minha vida é comunicar mensagens. Às vezes eu vejo algo na internet, as pessoas nem têm ideia de como que é. Eu vejo uma coisa na internet, eu digo assim, cara, isso dá um vídeo. E é uma crítica muito forte, só que eu não posso falar daquilo diretamente, sabe? Sim. O prefeito não sei quem fez isso, meu Deus. Aí eu digo assim, como eu posso fazer isso de uma forma nacional, de uma forma mais ampla, que possa ser uma crítica útil para as pessoas. E aí eu crio um roteiro, crio toda uma historiazinha, faço. E os seguidores pegam, porém eles não citam nem nada, eles só dizem, isso aconteceu aqui, isso já aconteceu comigo, eu já vi gestor fazendo isso. Então é o senso comum que se une com a prefeita. Quando a pessoa diz minha prefeita, é porque ela precisa de um prefeito que faz por ela, que ela é o centro. Por que ela surgiu a prefeita? Foi de uma trend. O babão do prefeito. Minha prefeita é meu prefeito. Mas não tinha nenhum prefeito babão da pessoa. Então eu tive a sacada daí. Eu disse, não, o que as pessoas querem não é ficar sendo refém de político. O que as pessoas precisam é que o político atenda às suas necessidades. Foi daí que saiu a prefeita. Eu digo, pois eu vou fazer essa personagem, porque vai conectar as pessoas. Todo mundo vai dizer minha prefeita, porque é isso que as pessoas querem. E é isso que a política merece, não é? Só que aí vai se candidatar, vai ser... Não vou, minha gente, não vou. Aceitem. Isso é um personagem, isso é comunicação. Só isso. Muito bem. Prefeita humilde. Humilde, inteligente, a prefeita. Olha, já entrou a prefeita, volta. Tô quieta. Bora, minha equipe. Bora, minha equipe. Bora, minha equipe. Pedacinho do Brasil com ela, a nossa prefeita. Tchau, minha equipe. Bora, minha equipe. Bora, minha equipe. Estou aqui no evento da revista Local Mania 10 anos. E aqui do meu lado tá ela, Lua, Flua. O que é Flua, Lua? Lua Costa é uma mentora de empreendedores e eu desenvolvi um método para empreendedores que querem se planejar, se organizar, ter mais tempo livre e realizar muitos sonhos. A Flua é uma agenda plena, é um método, uma ferramenta de um método testado para empreendedores. Olha, vai ser excelente aí para você que quer se planejar. Então hoje eu empreendo, sou mentora de empreendedores, tenho projetos grandes para empreendedores no feminino, mas falo de empreendedorismo e que você quer sim ganhar bem, quer sim ser bem-sucedida.
mas que você quer também poder descansar, poder desfrutar, poder ter tempo para sua família, poder ter tempo seu, parar com correria, sabe? Correria, ai, tá correria, um empreendedor vem falando isso, né? Então a Flua, ela foi feita para empreendedores que vivem no mundo da lua, né? Esse é o meu bordão, é o nome da minha marca, do meu canal. E ele é justamente por isso, ele é aplicável, ele é simples, é para o empreendedor realmente utilizar, é o básico bem feito. Então, você compra essa ferramenta, ela é uma ferramenta autoral, foi desenvolvida, foi testada por um ano, todo o ano de 2024 a gente testou com mais de 50 empreendedores para realmente chegar no que ela é hoje. Então, é um modelo para fazer você ter uma organização de vida. Poder ter seus sonhos, suas metas, seus objetivos, mas também desfrutar, descansar. Você botar no papel e tirar do papel os seus sonhos, os seus planos. Ter tempo para você, para a família, para os filhos, então é só adquirir Flua. Então, se você aí vive numa correria, vive no mundo da lua, cheio de coisa para fazer, a Flua veio para revolucionar. Ela é para você, que não tem muito tempo, mas que quer se organizar de forma estratégica. Reforça o Instagram? Instagram é mundodalua.empreender. Você entra lá e você vai ter acesso à Flua e todos os vários projetos que eu tenho de empreendedorismo feminino também. Apesar da Flua ser tanto para homem quanto para mulher, os projetos que eu faço de eventos são geralmente para mulheres. Muito obrigada, Lua. É isso, é um pedacinho do Brasil. Tchau, tchau.